O Terra Capixaba já está no ar e é só aqui que você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que preparamos para você nesta semana? Nós tivemos o privilégio de fazer um passeio pela história do Espírito Santo. Nós visitamos a Biblioteca Pública Estadual, conhecemos obras raras e muitas curiosidades. E o artesanato, é claro, que tem sempre lugar aqui no Terra Capixaba. Gostou? Então não saia daí, porque já está no ar para todo o Espírito Santo o Terra Capixaba, 12 anos formando cidadão. A Biblioteca Pública do Espírito Santo comemora 156 anos de muita história, conhecimento. E nesse mais de um século e meio de vida, vocês vão conhecer agora um pouco da presença portuguesa no Espírito Santo. Você sabe qual o significado da palavra biblioteca? Muitas pessoas acham que a biblioteca não passa de um depósito de livros, mas a palavra apareceu na Grécia Antiga no ano de 1100 a.C., com o significado cofre do livro. A biblioteca é um local de descobertas, respostas para as nossas dúvidas, divertimento, aguça nossa inteligência, abre oportunidades. É um ambiente acolhedor e descontraído. Para comemorar mais de um século e meio de vida, a Biblioteca Pública Estadual abre as portas para os visitantes conhecerem um pouco mais da história do Espírito Santo e, é claro, a nossa origem. A exposição Grandes Navegações Portuguesas é uma espécie de mostra de tudo aquilo que a biblioteca tem nos seus acervos especiais, tratando dessa temática das navegações, descobertas portuguesas, e que também pode ser nomeado de imperialismo português do século XVI, do século XV e XVI, melhor dizendo, né, que se estendeu, esse imperialismo, não só às Américas, né, no caso o Brasil, mas também a regiões da África e da Ásia. Então a exposição trata desse assunto em particular e com muitos outros assuntos afins. Então, até a náutica, né, da época está representada aqui. Mas é tudo ligado à história, né? A arquitetura também está presente, mas tem um vínculo com a história. Isso. Basicamente tudo é história, né, no caso, né, mas tem essas ramificações até para a ciência náutica, né, para a arquitetura, até para as iluminuras dos manuscritos, desde que influenciados pelos descobrimentos portugueses. Pouco se fala sobre o legado cultural que os portugueses e as famílias descendentes dos portugueses deixaram no país e principalmente no estado do Espírito Santo. Poderíamos dizer, por exemplo, que o Brás da Costa Rubim foi um importante intelectual que, à sua época, doou a sua parte da sua própria biblioteca particular para criar essa instituição que hoje guarda tão valioso patrimônio. Ele foi filho do presidente da província na ocasião e merece destaque o fato de que a Biblioteca Pública do Espírito Santo foi a 5ª biblioteca pública criada no país. Conhecemos pouco a nossa história, então trazer um pouco dessa herança portuguesa para a fundação da sociedade capixaba acreditamos, um justo reconhecimento, né, das nossas origens. Convidamos também a esse público bastante diversificado para participar das atividades culturais que serão desenvolvidas ao longo de todo o mês de julho. Nós temos atividades diversas com
temas relacionados a esse grande tema, a presença portuguesa no Espírito Santo. Eu daria destaque, por exemplo, à conferência de abertura do historiador Fernando Achamé, que vai abordar o seguinte: por mares há muito navegados, o Espírito Santo português. Depois dele falarão os historiadores professor Stilac e Orlando Calimã, que vão falar desse tema numa perspectiva histórica e abordando também a vocação do Espírito Santo para as exportações na atualidade. Então, esse tema sobre a vocação do Espírito Santo para as exportações é um tema que será abordado contemporaneamente e também numa perspectiva histórica, e certamente isso diz muito respeito ao desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Na exposição Grandes Navegações, o livro que vale a pena destacar é esse daqui, ó, Os Lusíadas, de Camões, de 1876. Nele ainda tem impresso um carimbo da época do Império, que na época era a província do Espírito Santo e não o Estado do Espírito Santo. Dessa mostra, né, é uma edição, uma tradução francesa em verso, não é em prosa, porque há também em prosa, mas é em verso, de 1876, né, para o francês. E essa edição pertenceu à biblioteca na época do Império, tanto que tem o carimbo da biblioteca da província do Espírito Santo. E são obras raras, né? São raras ou especiais, né, assim, difíceis de conseguir, né, essas obras. E qual a importância de trazer para perto do público livros como esse? Por que trazer? Bom, primeiro, né, para mostrar esse acervo especial que a biblioteca tem, né, e despertar o interesse, né, do público por um assunto que tem muito a ver com o Brasil, né, que é a origem, né, portuguesa, né, das nossas raízes. Os livros são raridades. Quem quiser vê-los mais de perto, eles estarão acessíveis para os leitores no final do mês de julho. Todos esses livros estarão à disposição do público, né? Não para levar para casa, mas para serem consultados aqui nas coleções especiais da biblioteca. Dentre 70 mil itens, nós selecionamos algumas obras raras na Biblioteca Estadual do Espírito Santo. Mas isso você vai ver no próximo bloco, não saia daí, a gente volta já. Passeio pela história, nós conhecemos o universo que é a Biblioteca Pública do Espírito Santo e nós vamos levar você também neste passeio. Mas a biblioteca guarda muitas outras curiosidades. Aqui podem ser encontrados os clássicos da literatura capixaba e também este aqui, ó, a Constituição Política do Espírito Santo de 1892. Ele foi todo escrito à mão. É, uma relíquia para todos nós capixabas. Ela foi fundada em 16 de julho de 1855 no Palácio Anchieta, no então governo do presidente Sebastião Machado Nunes. E foi ele quem doou os primeiros 400 volumes do acervo, entre brochuras e folhetos. E só em 17 de dezembro de 2004 passou a ser chamada de Biblioteca Pública Estadual Levi Cúrcio da Rocha, em homenagem a um historiador capixaba. A Biblioteca Pública do Espírito Santo é guardiã de um valiosíssimo patrimônio que data dos tempos da fundação.
Ela foi fundada por Braz da Costa Rubim em 16 de julho de 1855. E uma vez que a biblioteca está com todos os seus acervos rigorosamente higienizados, organizados, informatizados, distribuídos em diferentes divisões e setores para atender a diferentes interesses do público, desde o público infantil até o público adulto e o público especializado dos pesquisadores. Esses acervos, né, estão disponíveis, são preservados, e o que nós desejamos é justamente que a sociedade capixaba venha a conhecer um pouco mais de perto a riqueza dessas coleções. Quem visita a biblioteca tem a oportunidade de conhecer bem de perto obras raras como esta daqui, por exemplo, de Cecília Meirelles, de 1983. E quem acha que essa carioca não passava de uma escritora poetisa, descobre a grande artista plástica que ela foi. Além dela ser uma poetisa, o que ela... Poucos sabem que ela era uma artista plástica. Nesse caso, nesse livro aqui, né, Batuque, Sambas e Macumba, foi um estudo que ela fez, né, de 26 a 34, foi um livro publicado em 1983. Então, neste livro, ela faz ilustrações belíssimas, né, mais ligada aos costumes, né, da época, tá vendo? E ainda escreve, né? E você pode ver que no final do livro aqui, ela usa uns esboços, né, para mostrar como que ela começou a criar esse tipo de livro. Ela fazia exposições e tudo, que ela nem podia imaginar que ela seria capaz de fazer isso aqui. Isso aqui é uma obra, né, que na época foi feita pelo Instituto Nacional do Livro para distribuir pelas bibliotecas do país. Uma outra obra também que merece destaque é a de Shakespeare, sim, né? É uma obra em inglês, né, pelas ilustrações que essa obra é feita. Então, o que acontece com essa obra aqui? Ela foi feita, ó, 300 exemplares, olha aqui, tá vendo? Pela edição dessa aqui, dos bibliófilos brasileiros. Tá vendo? Foi feita uma tiragem única de 300 exemplares. Só assim ela já é uma obra rara, uma obra especial. Não é tão antiga, mas é uma obra rara, entendeu? Pra gente é um valor, eu acho que inestimável, né? Isso não tem preço, né? Vestido de noiva, Nelson Rodrigues. Segundo ato, continuação. O homem de barba fala, agora, sentado no chão. O usuário com deficiência visual também tem seu espaço aqui. Todos os dias, Fernanda aproveita a chance para uma nova visão de vida. Eu venho aqui para estudar, pego o livro e essa biblioteca eu já li praticamente tudo que tem aqui. Então, eu pego livros, é um espaço também de aprendizado, né? Todo dia você vem para a biblioteca? Eu venho encher o saco deles todo dia. Alexandre tem 16 anos e possui baixa visão. Uma vez por semana, ele utiliza o espaço para as aulas de inglês. É a inclusão dando oportunidade. Eu acho importante esse espaço, porque eu, pelo menos, aprendo de uma forma que eu consiga. Chicken, ok. Eu tenho baixa visão e então aqui eu recebo esse benefício. Eu procuro, né, onde tem algum benefício para ele, eu procuro levar, né, já que ele gosta do inglês e aqui, assim, individual fica melhor, né. As pessoas que têm algumas deficiências, né, sempre bom ter alguma atividade, eles gostam, né. Ele era muito tímido quando chegou e agora ele já está bem. A biblioteca está de portas abertas para a visitação de escolas. No setor infanto-juvenil, são quase 9.000 livros no acervo. O público pode se deliciar na literatura capixaba, brasileira, estrangeira e histórias em quadrinhos. Eu acho interessante que aqui tem os acervos que eu posso vir pesquisar, complementar meu estudo, que eu já tenho um pouco assim, né? Estudo do Brasil, também tem outros livros, outros acervos interessantes, obras estrangeiras que eu posso vir aqui pesquisar,
muita coisa boa tem aqui. A gente aprendeu muita coisa por dentro que a gente não sabia. Que eu cheguei aqui, os bibliotecários me ensinaram muita coisa, falaram muita coisa com a gente. Tô sabendo tudo praticamente aqui da biblioteca. Nós ficamos encantados em ver livros com mais de 200 anos, sem falar no trabalho da biblioteca em preservar a nossa história. E quem for ali, quem for conhecer essa biblioteca, vai poder ver bem de perto quem foram os nossos antepassados, o que eles escreviam, o que eles pensavam. E tem mais um monte de curiosidade, gente, mas só indo lá, porque nós não temos tempo para mostrar tudo aqui no programa. É uma pena. E veja no próximo bloco. A Márcia tem dicas bem legais pra gente, então vocês não podem perder. A gente volta já. Tem uma dica bem legal de artesanato. Na verdade, é uma base para se desenvolver vários produtos. Aí você usa sua criatividade e faça o seu artesanato. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia Cavalcante, alguns de vocês já me conhecem, eu sou artesã e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês madeira acartonada. Vou passar para vocês o material, tinta branca, tinta ocre, tinta vermelha, verniz vitral, verniz acrílico, um pincel número 22 e também nós vamos precisar de uma tinta marrom. Bom, essa técnica você pode fazer em qualquer peça. Vou mostrar para vocês como que faz. Madeira crua. Você vai passar o fundo branco, né, com a tinta branca, depois lixar ela e passar outras camadas de tinta até ela ficar nessa superfície branquinha, tá? Bem branquinha e lisinha. Quanto mais lisinha, mais fica bonito a peça e o acabamento. Agora vou mostrar como fazer esse matizado. Aqui já tem pronto duas peças em estilo e cores diferentes. Você pode fazer essa técnica acartonada em qualquer tipo de peça. Aqui eu tenho, já está sequinho, pronto para receber a finalização. Nós vamos preparar agora isso aqui. O que você vai fazer? Vai pegar tinta ocre. Não precisa ser muita tinta não, camada mais fina para secar mais rápido. De preferência que você faça esse processo em cima de algum plástico, algum vidro, porque suja muito. Vou passar um pouquinho mais nessa ponta aqui, ó. Agora eu vou pegar a tinta vermelha, vai molhar só a ponta do pincel, uma ponta do pincel, e vai vir aqui e vai passar, ó. Não tem problema, fica nesses riscos do lado de fora, aqui por dentro, pelo lado de dentro, que isso aí depois conserta. Não tem problema não ficar completinho, todo certinho, não precisa ficar todo certinho. Deixar secar bem. Secou. Bom, pessoal, aqui a peça, né, que eu acabei de fazer, que ainda está molhada, e aqui a peça seca, tá toda sequinha. O que que nós vamos fazer? Nós vamos umedecer ela um pouquinho com água. Aqui nós vamos jogar o marrom. Pode passar aleatoriamente, tá vendo, ó? Não precisa ter direção. Bom, passou o marrom. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um cartão comum. Você vai dobrar ele. Vai cortar ele aqui, ó. E vai pegar essa parte, que eu já fiz um outro aqui. Você vai pegar essa parte aqui que tá com os defeitinhos. E nós vamos fazer em formas de V. Tá vendo que o fundo dele tem as cores, o degradê.
pode chegar aqui, se você quiser mostrar mais. Ó, tô passando várias vezes para vocês verem como que eu estou fazendo, ó. Ó, se errar, você volta. Não tem problema, ó, de pegar outro cartão, ó. Isso aqui tem que ser uma coisa rápida, mas ó, o marrom predomina, ó. Em algumas partes, que é justamente ele que vai dar essa cor bonita que você tá vendo aqui do degradê, depois de pronto. Bom, essa madeira cartonada, eu fiz a finalização dela com verniz vitral vermelho. Eu joguei aleatoriamente em cima mesmo da peça, vim com pincel e passei tchum, 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 de qualquer jeito, você entendeu? Não precisa estar aquele negócio certinho, não. Só você espalhar que o verniz, ele adere a toda a madeira e fica todo uniforme. E essa peça aqui, eu já passei o verniz brilhante. O verniz acrílico brilhante. Eu passei 3 demãos dessa peça. Esse aqui já fica uma coisa mais avermelhada, mais encorpada, por eu ter usado o verniz. Mas o trabalho em si é do mesmo jeito, ó. Essa peça aqui, quando secar, eu vou passar o verniz vitral vermelho, vermelho. Essa técnica você pode usar ela nas suas caixinhas, num porta-retrato, num porta-chave. Qualquer peça que você quiser fazer, você pode usar ela. Sempre em superfície plana. Fica melhor para você trabalhar. Uma superfície que você possa virar, você vai trabalhar um lado, depois você vai trabalhar outro e tal. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre essa técnica, tiver alguma dúvida, você pode acessar meu Orkut, que é Márcia Cavalcante Artesanatos, ou ligar para mim, 8852-7854. Obrigada, até a próxima. O Terra Capixaba chegou ao final, mas você já sabe que continua na internet. Então, se você perdeu algum programa, quiser rever a matéria, é só acessar o site tribunaonline.com.br. E lá tem o link do Terra Capixaba, onde você pode entrar, deixar o seu comentário, a sua sugestão. E eu gostaria de lembrar também que o programa é reapresentado toda terça-feira, 11 da manhã, e quarta-feira, logo após o Tribuna Esporte. Então, se você perdeu no sábado, tem as opções de assistir durante a semana. A gente fica por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, até lá!